Rádio Valdominho. Legislativas 2019. Entrevista. Boa tarde, bem-vindos ao especial Legislativas, Rádio Valdominho. É aqui que por estes dias passam os grandes artistas, os grandes artífices, o mesmo que dizer os cabeças de lista dos principais partidos pelo Círculo Eleitoral de Viana do Castelo às próximas legislativas. No total são 20, escolhemos 5, os 5 mais votados neste Círculo Eleitoral nas eleições legislativas de 2015. Hoje temos connosco Luís Louro, cabeça de lista pelo Bloco de Esquerda, é natural de Lisboa, 57 anos, advogado, foi candidato à Câmara de Viana do Castelo em 2017. Senhor candidato Luís Louro, muito boa tarde. A primeira questão é inevitável. O que é que o levou a encabeçar a lista do Bloco para estas eleições legislativas? O que é fácil dizer é que é a vontade de servir e, portanto, será que é um lugar comum que todos nós iremos, todos os candidatos irão dizer, mas não, na realidade aquilo que me motivou é porque acho que é importante que o Bloco esteja representado na Assembleia da República, principalmente que o Alto Minho esteja representado por deputados que sejam verdadeiramente altominhotes. Eu disse aí que eu era natural de Lisboa, é um facto. Eu tenho 57 anos e meio, estou há 57 anos a residir em Viana do Castelo, portanto eu sou um vianense e um altominhoto. Já tenho o Alto Minho há muito tempo. Há muito tempo. E portanto entendi que na realidade era importante que os altominhotos tivessem um deputado que os representasse, um deputado que seja de Viana do Castelo, que não acontece com a maior parte das outras listas. Já foi candidato à Câmara, não poderia ser um estrangeiro, não é? Até porque nós no Bloco de Esquerda em Viana temos alguma relutância em aceitar aquilo que se chama dizer paraquedistas, ou seja, quem vem de fora, está aqui 3 semanas, um mês, diz que é de Viana e que tem muitas ligações a Viana e depois ou é eleito, mas vai tratar da sua vidinha para o sítio onde mora, ou então não é eleito e nunca mais cá vem. Já não é propriamente um calor nestas andanças. Foi fácil tomar... Fui candidato pelo Bloco em 2009 e, portanto, já tenho alguma... Foi fácil tomar esta decisão de encabeçar a lista? Foi, porque na realidade quando nós sentimos que é importante servirmos os outros e é importante na realidade darmos a cara, portanto é sempre fácil, principalmente quando nós temos um passado de servir e um passado de estar ao serviço dos outros. Portanto é isso que eu tenho feito ao longo de toda a minha vida. Tenho estado sempre em todos os locais onde eu estive, já fui presidente de um clube de natação, sou presidente da delegação da Ordem dos Advogados em Viana e, portanto, sempre estive numa missão de servir e, portanto, nunca estive lá com toda... E quem me conhece, principalmente aqui em Monção, podem não me conhecer muito, mas quem me conhece em Viana do Castelo sabe exatamente qual é o meu perfil e sabem exatamente que eu nunca estou nos sítios para me servir, mas estou sempre nos sítios para servir os outros. Portanto, tem sido sempre esse o lema da minha vida, porque acho que é uma coisa muito importante. Nunca faças aos outros aquilo que não gostas que façam a ti. E é isso que eu tento fazer. Portanto, eu não gosto, como eu digo, se eu critico quem está nos cargos políticos, e critico muitas vezes, para se servir a eles próprios, para servir a alguns grupos que a eles estão ligados, quer dizer, é uma coisa que eu próprio não faço e nunca fiz e tenho quase a certeza absoluta, porque nestas coisas nunca, digas nunca, não é? Mas claro, tenho quase 99,99% de certeza absoluta também não farei no futuro. Ok. Sr. Candidato, vamos bola ao centro, vamos então ao que interessa nesta entrevista. 4 anos de governação socialista, mas com apoio da esquerda, os anos da geringonça. Que avaliação é que o Bloco de Esquerda faz desta governação liderada por António Costa? Eu penso que o Bloco de Esquerda faz uma avaliação mista, ou seja, nós achamos que esta geringonça, estes 4 anos de governação foram muito importantes. Foram importantes que nós conseguimos devolver rendimentos aos cidadãos, conseguimos devolver rendimentos às pessoas que tinham menos possibilidades. Houve diminuição da carga dos impostos. A carga fiscal é uma coisa completamente diferente, porque às vezes convém desmistificar o que é a carga fiscal e aquilo, os impostos que nós pagamos. Houve reposição das pensões, houve descongelamento de carreiras, portanto, tudo aquilo que interessava ao cidadão em concreto. Eu acho que o Bloco de Esquerda tem que estar satisfeito com aquilo que aconteceu. É evidente que há coisas menos boas e é por isso que nós entendemos que o Partido Socialista não deve ter uma maioria absoluta, porque achamos que o Partido Socialista, tal como aconteceu durante estes 4 anos, tem que ter sempre alguém, tem que ter outros partidos que o pressionem para ele tomar medidas a favor dos cidadãos e não propriamente a favor dos grandes grupos financeiros. Eu lembro a questão do novo banco e os milhões que se investem no novo banco. É uma questão que a nós, Bloco de Esquerda, nos preocupa e, portanto, que somos absolutamente contra. A nacionalização do CTT, a privatização, do CTT e o mau serviço que ele começou a prestar é uma coisa que nos preocupa, que nós queremos reverter.
tudo aquilo que tem a ver com perdão de fugas aos impostos, os offshores, são tudo coisas que nos preocupam e que nós temos que reverter e, portanto, achamos que há um balanço misto, ou seja... satisfaz. É evidente que é um satisfaz porque houve muitas coisas que nós achamos que não foram corretamente feitas. Por exemplo, a última demonstração daquilo que não pode ser uma maioria absoluta do Partido Socialista foi as recentes alterações à legislação laboral e o aumento da precariedade do trabalho, nomeadamente com o aumento do período experimental. Neste momento, qualquer trabalhador, seja um jovem trabalhador à procura de primeiro emprego, seja um desempregado de longa duração, durante 6 meses é escravo do patrão, porque aos 5 meses e 29 dias pode vir embora, pura e simplesmente com uma simples nota a dizer assim, olha, não serves, podes ir embora. E acho que isto não é na realidade valorizar o trabalho, não é valorizar aquilo que é a mais-valia que um trabalhador representa. Nós estamos a converter, nestes 6 meses quase convertemos aquilo que nós criticamos, o trabalho escravo, e a imigração para o trabalho escravo é um bocado aquilo que nós estamos a fazer aos jovens trabalhadores, aos jovens à procura do primeiro emprego e aos empregados de longa duração. Sr. Candidato, vamos abrir aqui o programa do Bloco de Esquerda e o Bloco quer o fim das portagens na A28. É um ponto em que tem vindo a bater sucessivamente e também prolongamento até Valença. Porquê? É assim, a questão das portagens na A28 é uma luta antiga de que eu fiz parte. Eu fiz parte da Comissão Alto Minho contra as Portagens, em que desenvolvemos imensas atividades e imensas ações de luta. Eu penso que é um sentimento transversal a todos os vianenses e a todos os altominhotes, por 2 razões. A primeira é que aquela autoestrada não foi paga pela empresa privada que está a receber, que faz a parceria público-privada, que é a Douro Litoral. Não o fez. Porquê? Porque a estrada já estava feita. E, portanto, se a estrada já estava feita, ainda por cima estava feita com fundos comunitários, é evidente que não é legítimo que o cidadão esteja a pagar por aquela autoestrada, porque aquela empresa não fez. Aquela empresa, a única coisa que faz a seguir é o prolongamento da A27, a A27 e o prolongamento da A28, e em troca dão-lhe aquela concessão. E depois, porque, quer se queira, quer não, é manifestamente injusto que os altominhotes, para se deslocar ao Porto, e o Alto Minho é uma região pobre, com nítidos problemas em termos de pobreza, em termos de estar longe de acessibilidade, estar longe dos grandes centros, nós, para ir para o Porto, por exemplo, temos que pagar 4 portagens e a zona metropolitana do Porto, a partir da Póvoa de Varzim, só paga 1. Quer dizer, isto não tem pés nem cabeça, como é evidente. E aí também uma intenção de prolongar até Valença. O prolongar até Valença tem a ver com a questão da A3, portanto, porque, e desafogar um pouco a estrada de Cerveira-Valença, porque todos nós temos consciência, quem optar por sair em Cerveira para lá 28 depois, pela Estrada Nacional, não tem qualquer possibilidade, porque se apanhar os transportes pesados, porque os transportes pesados fogem todos à A3 por causa das portagens, pelo menos até Cerveira não pagam, e até Viana do Castelo não pagam, não é? E, portanto, temos esse problema. E aí nós achamos que seria uma forma de permitir que, por exemplo, as regiões de Monção e Melgaço, portanto, os habitantes de Monção e Melgaço, tivessem um acesso mais barato, direto a Viana do Castelo, para aquilo que muitas vezes faz falta, a questão da saúde, a questão da educação. Portanto, tudo isso seria importante. Se nós pensarmos que os alunos da Escola Superior de Desporto e Lazer em Melgaço demoram cerca de 1h30 para chegar a Viana no bus académico, não é? Quer dizer, se nós tivéssemos uma estrada até Valença, seria muito mais prático. E para irem para lá, vão pela 202 e o Bloco defende a requalificação. A requalificação dessa estrada, principalmente na zona entre Valença e Monção, porque, na realidade, tem muitos pontos de estrangulamento que não permite que as pessoas se desloquem com a rapidez que hoje em dia muitas vezes também faz falta. Sr. Candidato, é necessária uma política de transportes para territórios de baixa densidade? E essa é uma das questões que nos preocupa. Porquê? Porque nós temos o exemplo do Alto Minho, nós temos territórios de baixa densidade que são mal servidos por transportes. A maior parte dos transportes que são feitos nos concelhos do Alto Minho resultam quase exclusivamente da existência de transportes escolares. Aliás, deve ser paradigmático, não é? Quer dizer, em Monção, a maior parte das pessoas vem cedo para Monção, por exemplo, hoje, que é dia de feira, não é? Vem cedo para Monção aproveitando os transportes escolares, mas depois tem que regressar. Portanto, não há propriamente uma política de transportes. E aquilo que nós defendemos é que deveria haver, em termos de assim, tal como acontece nas áreas metropolitanas do Porto e de Lisboa, uma comissão ou uma coordenadora que, na realidade, permitisse que todos os concelhos estivessem ligados entre si por transportes públicos.
Vai-me dizer, está bem, pode ser, mas isso é uma utopia porque cada concelho vai puxar a brasa à sua sardinha. Mas a CIM existe para alguma coisa. Porque se a CIM não existir apenas para fazer a distribuição de dinheiros entre os concelhos e não for para ter políticas conjuntas e políticas que sirvam todos os altominhotos, é evidente, então não estão lá a fazer nada. Aliás, um dos exemplos desta divergência de condutas dentro da própria CIM tem a ver com o PART, que é a Política de Apoio à Redução das Tarifas nos Serviços Públicos, como sabe. O Governo, e muito bem, não é? Como é óbvio, instituiu a redução de espaços sociais. Esta medida, como também foi dito, era para todo o país. O problema é que se o Governo, em Lisboa e no Porto, tem uma junta da área metropolitana que coordena todos os transportes nessas áreas, em cada uma das CIMs que existem, cada concelho tem a sua própria rede de transportes e a sua própria organização. O que o Governo fez foi transferir o dinheiro para as CIMs. E as CIMs distribuíram o dinheiro como quiseram, sem qualquer política conjunta. E é por isso que hoje em dia, por exemplo, é manifestamente, como é que eu vou chamar, aberrante, não é? Que dentro do mesmo assim haja municípios que têm políticas completamente diferentes em relação a esta questão. Porquê? Eu dou-lhe um exemplo. Existem transportes pendulares entre Ponte Lima e Porto, Melgaço e Porto, que passam todos por Viana do Castelo. Os residentes de Viana do Castelo pagavam, até o mês passado, 115 euros num passo social para poderem ir e vir todos os dias para o Porto na transportadora que existe. Os habitantes de Ponte Lima, os residentes em Ponte Lima, pagam 150 euros. Pois. Os residentes em Melgaço ainda pagam mais. A Câmara de Viana decidiu subsidiar este passo, recorrendo às verbas do PART, subsidiar este passo social e, neste momento, os residentes em Viana do Castelo apenas pagam 78 euros, porque há uma redução de 40%, apenas pagam 78 euros do passo que até aqui pagavam 115. No entanto, a Câmara de Ponte Lima, que faz parte da mesma CIN, recebeu o mesmo dinheiro, fez a mesma distribuição de verbas, não tem qualquer política nesta medida e os habitantes de Ponte Lima continuam a pagar 130 euros. O que é que nós defendemos? Defendemos que esta medida é útil, deve ser mantida no próximo orçamento, porque isto é uma medida, como é uma medida orçamental, esgota-se no final deste ano, deve ser mantida. O apoio para os concelhos que não fazem parte das áreas metropolitanas deve ser aumentado. Para ter uma ideia, portanto, a dotação para cada área metropolitana por habitante é 17,60 euros e para cada habitante das CIMs é 3,52 euros. E nós defendemos que esta diferença tem que ser diminuída, não vamos dizer que tem que ser o mesmo montante, não é? Mas entendemos que a dotação para os habitantes da CIM pelo menos deve ser elevada para o dobro, por forma a permitir que haja uma maior capacidade de parar. E principalmente que as verbas, mesmo que sejam atribuídas às CIM, mas sejam atribuídas com regras. Ou seja, a CIM, se quiser receber aquele dinheiro, tem que se comprometer a que fará uma distribuição dos mesmos, não apenas nos transportes escolares, que foi aquilo que a maior parte dos municípios fez, mas que o aplicará também nos transportes pendulares para aqueles que são, a maior parte das vezes, utilizados pelos seus cidadãos. Sr. Candidato, o Bloco, há aqui uma questão que temos, não é possível contornar devido, também tem a ver com transportes, claro, que temos sondado todos os candidatos. Uma deputada do PSD lançou para cima da mesa a ideia de uma ligação rodoviária entre Caminha e Laguardia. Qual é a posição da candidatura do Bloco sobre esta matéria? Está a fazer uma ponte sobre o Rio Minho. Basicamente é isso que ele quer. Uma ligação rodoviária. Não agora alternativa, não é? A não ser que se faça um túnel. Não é? Quer dizer, mas será útil esta ligação? Vamos ver. É evidente tudo aquilo que sirva para reforçar os laços com a vizinha Espanha, de permitir que as pessoas tenham uma maior facilidade de circulação e permita um maior intercâmbio em termos de comércio, em termos de pessoas, em termos de experiências sociais, culturais, tudo isso é evidente que nós entendemos que será benéfico. Fazer uma ponte neste momento no Rio Minho, em cima na zona de Caminha, quer dizer, é uma questão de ver, não temos uma posição definida sobre isso, não vou dizer nem que sim nem que não, porque há muitas situações que têm que ser avaliadas. É muito fácil nós dizermos vamos fazer uma ponte, mas é preciso ver quais serão os impactos em termos do estuário do Rio Minho, da sua navegabilidade em relação à possível navegabilidade que venha a ser feita. Temos que perceber que em Cerveira existe uma ponte
que dista poucos quilómetros. Portanto, tudo isso tem que ser ponderado e tudo isso tem que ser equacionado, porque não é só fazer a ponte, é fazer os acessos à ponte. Portanto, onde é que a ponte vai feita? Quer dizer, nós não vamos fazer a ponte em frente ao hotel de Caminha, nem vamos fazer a ponte em frente ao restaurante que está lá e que serve muita gente. Quer dizer, isto é muito fácil dizer, mas onde é que a vamos fazer? Quase toda aquela zona é uma zona urbanizada. Quer dizer, os acessos a essa ponte são acessos que são acessos pesados, porque eventualmente vai ter transporte, acessos pesados no sentido de tem que ter vias, nós, e portanto tudo isso terá que ser equacionado. Quer dizer, quando dermos por ela, estamos a fazer a ponte entre Seixas e Lanhelas. Quer dizer, para estarmos a fazer uma ponte entre Seixas e Lanhelas, temos uma ponte em Cerveira. Portanto, isto é o que eu digo. Não temos uma posição definida sobre isso, não vou dizer, mas vemos isso com muitas condicionantes em relação não só à largura do rio naquela zona, não é? O que implica que terá que ser uma ponte bastante com um vão muito grande, não é? E tudo isso poderá ter implicações. E vamos de ponto para um problema que preocupa o Alto Minho, a desertificação. Facto, a população está a diminuir em quase todos os concelhos, se não todos. O índice de envelhecimento da população preocupa o Bloco? É evidente que sim. E aquilo que nós estávamos a falar há bocado das acessibilidades e dos transportes públicos seria com toda a certeza uma medida para combatermos essa desertificação. Porque se as pessoas tiverem a possibilidade de se deslocarem com regularidade e com dignidade, não terem a necessidade de andar sempre de transporte privado e terem horários e carreiras regulares e, portanto, os transportes em termos dos territórios de baixa densidade funcionarem, é evidente que nós teremos aqui uma forma de combater a desertificação, mas não passa por aqui, como é óbvio. Claro, haverá outras. Tem que haver. Nós temos que ter centros de saúde em cada concelho que permita que as pessoas não tenham necessidade, muitas vezes, para uma pequena consulta, de deslocar a Viana do Castelo. Nós temos que permitir, por exemplo, que a Escola Superior de Desporto e Lazer em Melgaço consiga ter condições para fixar alunos e para fixar professores, porque isso também combate a desertificação. Nós temos que ter situações em que haja atratividade para o interior em termos de possibilidade de alojamento. Portanto, tudo isso são políticas que têm que ser feitas. Agora, há uma que é essencial, que é a questão dos serviços públicos, porque se as pessoas não tiverem serviços públicos na sua área, é evidente que não terão vontade de lá continuar a residir. Nós não podemos ter um centro de saúde que está aberto das 8 à meia-noite, mas que quando alguém quer uma consulta com alguma complexidade tem que ir para Viana do Castelo e, portanto, isso tem que ser tudo revisto. Portanto, aqueles incentivos à natalidade que algumas juntas levam a cabo de um cheque à família mais numerosa já não funcionam? Eu acho que isso não é a solução. A solução, na realidade, é nós termos escolas, nós temos serviços públicos, nós temos centros de saúde, é isso que fixa as pessoas, porque atrás no serviço público vem sempre, um outro serviço, mas não é isso, traz população, traz gente, e atrás dessas pessoas há uma loja que abre aqui, há um estabelecimento que abre ali, e portanto tudo isso ajuda a desenvolver aquela zona do distrito. Caso das universidades, por exemplo, não é? Basta ver o caso de Braga, a partir de 1980, não é? A questão de Braga é uma questão um bocado diferente, porque Braga sempre teve uma política de atratividade e em termos de construções e assim que nós no Alto Minho nunca tivemos, e tem uma rede de acessibilidades que nós não temos. Mas é evidente que a população estudantil veio trazer um desenvolvimento a Braga que Braga se calhar não teria se não tivesse a universidade. Mas esta é tal questão. Ou seja, se eu tenho os alunos da Escola Superior de Desporto em Melgaço, que para terem alguma vida social, entre aspas, têm que ir para Viana do Castelo e têm que regressar aos alunos de Valença, é evidente que esses alunos depois não irão ter a tendência a fixar-se novamente em Melgaço ou a tentar encontrar um posto de trabalho em Melgaço. Ele será sempre sair. Se eu tenho um serviço de saúde, um centro de saúde em Melgaço, que está fechado de noite e, portanto, que não tem valências, as pessoas têm sempre a tendência a ir fora. Se eu não tenho um banco, se eu não tenho correios, as pessoas têm a tendência a sair do local onde estão. Já que estamos nesta onda dos serviços, este mandato fica marcado pela requalificação de várias escolas pelo país inteiro, mas o Bloco de Esquerda defende uma reabilitação do parque escolar. Onde é que isto é diferente? Não, a questão é esta. Nós temos em Viana do Castelo ainda muitas escolas que não foram objeto de requalificação. Eu dou um exemplo que eu conheço diretamente, por exemplo, a Escola da Abelheira, em Viana do Castelo, tem obras de requalificação para fazer. Eu penso que ainda tem coberturas em amianto. Quer dizer, há situações... Fizemos algumas obras, fez-se alguma requalificação do parque escolar, mas, em termos de Viana do Castelo, ainda falta fazer muito.
Porque esta tendência que existiu e que existe, a questão dos grandes agrupamentos, muitas vezes, leva a descurar a conservação do parque escolar nas zonas mais periféricas, porque as pessoas têm a tendência, está tudo na escola grande, entre aspas, não é? E, portanto, as escolas pequenas não têm direito a obras de qualificação, mas é importante isso. Há muitas escolas onde esta questão se coloca e, portanto, que têm necessidade, na realidade, de ser requalificadas. E o Bloco defende também uma alteração na política da contratação e colocação de professores. O que é que está errado neste momento? Isto é uma questão muito técnica, sinceramente. É uma questão técnica porque tem a ver com a questão das definições das zonas pedagógicas. E, portanto, aquilo que nós entendemos é que um professor deveria ter a possibilidade de se fixar no local onde reside e a questão da definição, da redefinição das zonas pedagógicas, em que, eventualmente, passaria por cada zona pedagógica corresponder a um distrito, permitiria-se criar uma maior fixação dos professores, porque na realidade nós temos muitos professores que, antes de chegarem ao local onde estão a residir, têm que, tal como muitos outros funcionários públicos, diga-se de passagem, mas têm de se deslocar e primeiro dar aulas muito longe, muitas vezes, antes de poderem fixar na sua zona pedagógica. Depois é evidente que é necessária a contratação. Nós continuamos a saber que existem muitos professores que não estão vinculados, não é? E continuam com os contratos anuais. Isto também é uma forma de insegurança e, portanto, as pessoas nunca sabem onde é que vão estar no ano seguinte. E, portanto, é importante também resolver esta questão. Continuamos aqui no campo da educação e este assunto já veio ao baile há uns meses, é um dos aspectos que preocupa o Bloco e outros partidos. Pelo menos já havia outros partidos preocupados com isto, a capacidade de alojamento para os estudantes do ensino superior no Alto Minho. São necessárias mais camas? São, porque o problema que se levanta neste momento é o seguinte. Como sabe, nós, em termos de ensino universitário, ensino superior, nós temos 4 polos, que é o polo de Viana, com a Escola Superior de Tecnologia e Gestão, a Escola Superior de Enfermagem, a Escola Superior de Educação, depois temos o Ponte de Lima com a Escola Superior Agrária, temos Valença com gestão de serviços, portanto, temos em Valença um polo também e temos em Melgaço. O que se nota, não é? Principalmente em Viana do Castelo, é que a pressão que tem existido na questão do imobiliário, nomeadamente com muita conversão de prédios para o alojamento local, e principalmente em Viana do Castelo, esta é uma situação que tem muita premência, principalmente o facto de muitos dos trabalhadores da USTC serem de fora de Viana e, portanto, terem necessidade de alojamento. Isto tem limitado imenso a capacidade dos estudantes encontrarem residências a baixo custo e, portanto, que lhes permitam residir em Viana e frequentar o ensino superior em Viana. A mesma situação, por aquilo que nos apercebemos, a mesma situação se passa em Melgaço, onde também há a dificuldade para os estudantes poderem residir permanentemente. Aliás, na reunião que tivemos, eles estão a tentar fazer parcerias no sentido de encontrar mais camas para os alunos do ensino superior. E, portanto, toda esta questão levanta problemas, não é? Aliás, eu posso dizer que nós tivemos conhecimento de uma situação em que uma aluna que estava no ensino público preferiu ir pagar propinas mais caras para o ensino privado, porque teve essa possibilidade, mas porquê é que a compensava? Porque ficava a 10 minutos de casa e, portanto, não tinha o problema do alojamento, que em Viana era extremamente caro. E, portanto, ela tinha o problema da deslocação e tinha o problema do alojamento. E, portanto, quando nós chegamos a um ponto em que um aluno que está no público, que à partida terá de ter um ensino mais barato, levanta a questão do alojamento e a questão da deslocação como fatores para mudarem a sua opção para ir para o ensino privado a pagar propinas mais elevadas, é evidente que alguma coisa está mal. Sou pena de daqui a pouco tempo nós não termos em Viana do Castelo a atratividade necessária para trazer estudantes para o ensino superior, que é sempre importante, porque é importante o Instituto Politécnico desenvolve parcerias com todos os municípios, desenvolve parcerias com muitas entidades privadas e, portanto, a capacidade de trabalho e a capacidade de inovação que muitos desses alunos têm, é evidente que é importante também para o desenvolvimento do Alto Minho. Já vimos que a educação está em saúde mais ou menos, seguimos precisamente para a saúde. Não resisto, estamos pertíssimo, o Sr. Candidato, aqui de um centro de diálise, aqui em Monção, que está pronto, mas que ainda não abriu. Porquê? Sim, sinceramente, eu já ouvi falar no assunto, não sei dar uma resposta. Eu penso que é sempre o eterno problema, deve ser uma questão de assinaturas e uma questão de protocolos. Porque, na realidade, aquilo que nós temos é que muitas vezes existe a vontade de pôr as unidades a funcionar, mas depois falta sempre qualquer coisa.
E qualquer coisa, muitas vezes, é simples assinatura. Aliás, eu não posso deixar de dizer que nós tivemos uma reunião com a administração do Hospital de Viana, não é? Em que eles têm todo um projeto para a abertura de consultas externas e, portanto, depois fazer, aproveitando, desviar, ou seja, criar um polo para as consultas externas. Tem tudo pronto, pelo projeto, tudo acordado, neste momento só falta uma assinatura. Fazer lembrar um caso de uma unidade de cuidados continuados em Melgaço. Exatamente. Ou seja, só falta uma assinatura. Está tudo pronto, só falta uma assinatura que permita desbloquear o financiamento e que permita que comecem as obras. Portanto, muitas vezes são estas situações e muitas vezes são os protocolos que se fazem. Portanto, nessa perspectiva, como eu digo, é uma questão de ver, mas não... Mas quem sofre são os doentes, não é? Quem sofre são os doentes. Porquê? Porque, na realidade, aqueles que têm menos poder são os doentes. Porque os doentes têm a necessidade de o fazer e, portanto, não têm capacidade, muitas vezes, de reivindicar, porque eles têm que fazer, no caso da hemodiálise, não é? Do centro, eles têm mesmo que a fazer e, portanto, se não lhe abrirem aquilo, tem que ir para o outro lado e tem que ir para... e, portanto, eles são aqueles que já têm menos capacidade, porque assim, eles não podem fazer greve ao tratamento. Se pudessem fazer greve ao tratamento, se calhar até faziam, e se calhar tínhamos uma notícia no jornal, e tal como tem acontecido em muitos outros centros de saúde, até abriam um centro de saúde, não é? Mas o problema é que eles não podem fazer greve ao tratamento, não podem fazer isso, não são médicos, não é? Já temos muitas situações, já temos tido muitas situações em que basta num hospital haver uma direção clínica que diz: eu vou fazer greve porque não me fazem não me prestam esta valência, não me equipam este serviço, e passado 2 dias está lá a Ministra da Saúde a dizer: amanhã vamos abrir isto. Muitas vezes é esta questão que levanta, que faz... Que muitas vezes leva as pessoas a não acreditar nos políticos. Isto é mesmo assim. Sr. Candidato, o Bloco fala também na criação de uma rede de hospitalização domiciliária. O que é isto em concreto? Como sabe, esta situação, como sabe, nós muitas vezes temos um problema do tempo dos internamentos nos hospitais. Muitas vezes os hospitais, neste momento, têm protocolos no sentido da duração máxima de internamentos, e muitas vezes há necessidade que as pessoas continuem em convalescença e a maior parte, e o que está acontecendo neste momento é que esses doentes que já estão, entre aspas, curados, mas que ainda não podem propriamente ter alta, não é? São colocados em unidades de cuidados continuados, em que estão lá até estarem totalmente altos e estão sob responsabilidade do hospital, por exemplo, então a ser vigiados pelo hospital até terem alta definitiva. É evidente que isto é um bocado complicado porque há uma desumanização do tratamento, com todo o respeito pelos trabalhadores dessas unidades, mas, por exemplo, as famílias não têm a mesma possibilidade de visitar esses doentes que têm no hospital, porque o regime de visitas é completamente diferente e, portanto, esta situação leva a um afastamento das famílias em relação ao doente. Aquilo que nós defendemos é que, na realidade, e já existe em muitos lados, a possibilidade de o doente, esse período de convalescença, o passar na sua casa, portanto, ir junto da sua família, onde terá sempre o apoio de alguém, devidamente monitorizado pelo hospital. Isto não é impossível. Isto não é impossível. Aliás, dessa reunião com a administração do hospital, nós levantámos essa possibilidade. A administração do hospital, sim senhora, não vai dizer que isso é impossível, mas levanta um problema que também me parece premente, que é o facto de isso, o problema da distância. Eles entendem que essa modalidade, e, portanto, que essa possibilidade do internamento domiciliário pode ser pensada, mas o doente não poderá estar a mais de 15 km. Porquê? Porque ele, estando fora, e como está sob a responsabilidade do hospital, tem que estar monitorizado. E, portanto, o hospital tem que estar alerta no sentido de, se houver algum problema, tem que ter uma capacidade de resposta imediata. E, portanto, tudo que seja mais de 15 km... portanto, mas isto é importante, porque se nós tivéssemos um internamento domiciliário, mesmo em todo o distrito, seria uma forma de nós valorizarmos os centros de saúde que existem em cada um dos concelhos, dotando de alguns técnicos que permitissem uma resposta rápida nessas situações. Isso que seria uma possibilidade de muitos doentes de Melgaço, de Cerveira, de Monção, que têm que estar mais tempo ou têm que ir para a unidade de cuidados continuados em Ponte Lima, poderem vir para as suas residências, porque tinham a consciência que tinham um técnico no centro do concelho, na sede do concelho, que o estaria a acompanhar e que permitiria ter, se houvesse necessidade, de uma intervenção rápida. É uma questão que tem que ser pensada,
tem que ser ponderada e, portanto, é uma das nossas propostas. Lítio, Sr. Candidato, foi uma das grandes matérias que marcou, sobretudo, o último ano, a prospecção e exploração de lítio em Portugal. Houve uma primeira possibilidade de prospecção aqui na sub-região Monção-Melgaço, foi entretanto retirada. Cenário bem diferente acontece na Serra d'Arga e em várias zonas do país. Que visão tem a candidatura do Bloco sobre esta prospecção e extração de lítio? Eu vou dizer que esta é uma matéria que nos divide dentro da candidatura. Porque... Outros partidos. Exatamente, que nos divide. Mas eu acho que o Bloco, nós temos de ter uma posição, eu acho que o Bloco não pode ser hipócrita, com toda a franqueza. Ou seja, como eu já disse num debate, nós não podemos querer o sol na era e a chuva na bola. Quer dizer, se nós queremos avançar para as metas da descarbonização, que é o lema de todos os partidos, 2030, 2050, há quem defenda que 2023, 2024. Se queremos, na realidade, combater as alterações climáticas, e se neste momento aquilo que toda a gente pretende, todas as políticas entendem, é que terá que passar pela substituição dos combustíveis fósseis. Neste momento, a única hipótese que existe, neste preciso momento, é a questão do lítio e das baterias de lítio. É evidente que há estudos sobre outras possibilidades, mas são estudos que ainda não estão concretizados e não sabemos quando é que virão a estar. Há vários estudos que estão a ser feitos. O hidrogênio, o flúor, portanto, o aproveitamento do flúor, tudo isto estão a ser ponderados, mas não estão feitos. Neste momento é o lítio. E, portanto, nós não podemos dizer assim, o lítio na nossa terra não, mas eu sou ambientalista, mas na terra dos outros façam lá o que lhes apetecer. Pronto. É evidente que isto pode levantar, pode não ser politicamente correto, não é? Seria muito mais fácil para nós e para mim dizer, não senhora, contra o lítio, marchar, e teria que ser assim. Não. O que nós defendemos, e neste momento só existe prospecção, não há nenhum contrato de exploração propriamente dito. O que nós dizemos é que nós temos de aprender com os erros dos outros. Nós vemos muitos exemplos do que são minas de lítio, principalmente na Austrália, na China, mas convém que as pessoas também saibam uma coisa. As minas de lítio que existem na Austrália e na China não são em zonas junto onde há populações. Tudo aquilo que nós vemos, e há exemplos disso, tudo aquilo que nós vemos são minas a que as pessoas foram trabalhar para as minas e criaram as povoações ao lado. Portanto, não existiam aquelas povoações que existem ao lado e a população que lá existe são trabalhadores que foram para lá e lá ficaram. Portanto, não foi, o buraco, entre aspas, não foi aberto naquele local. E o que nós defendemos é que, na realidade, a haver a exploração de lítio, a haver, que não sabemos sequer se vai haver, a haver exploração de lítio, primeiro, tem que haver um rigoroso estudo de impacto ambiental para saber quais são as consequências, para saber o que é que aquilo pode produzir. Nós temos alguma noção do que aquilo pode produzir, mas a seguir, todo e qualquer contrato de exploração tem que observar rigorosas medidas no sentido de reposição e reconstituição de tudo aquilo que vier a ser explorado de todos os territórios. Em terceiro lugar, a empresa que vier a fazer essa exploração tem que ter uma garantia, no sentido, ou seja, tem que prestar uma garantia no sentido de que haverá verbas para fazer essa reconstituição. Em quarto lugar, a exploração tem que ser toda em Portugal. Portanto, todo o ciclo produtivo terá que ser em Portugal, ou seja, desde a extração até à produção das baterias. Não é vem aqui produzir para os outros. Não vem aqui acabar o buraco, levam a matéria e depois não fica cá nada, tudo é feito fora. E em quinto lugar, as populações têm que ser ouvidas. Não é? Como é óbvio, nós temos que ter a noção e as populações têm que ser devidamente esclarecidas. E, portanto, esta é a nossa posição, porque, como digo, se nós queremos combater as alterações climáticas, temos que ser também conscientes que toda a humanidade e todas as pessoas têm que contribuir. E, portanto, não podem ser só os outros a contribuir. Nós não podemos ser ambientalistas de sofá e que, de vez em quando alguém nos toca à porta com um problema, deixamos o sofá e passamos a ir para a rua. Se nós conseguíssemos aprender com os erros dos outros e conseguimos cumprir estes 5 pontos do caderno de encargos do Bloco, não acredito que alguém queira explorar lítio em Portugal. Sr. Candidato, vamos dar um mergulho aqui noutro tema muito rápido, a criação da empresa Águas do Alto Minho, que marcou estes últimos 4 anos aqui na região. No distrito houve municípios favoráveis, outros que não quiseram integrar-se nesta parceria multimunicipal com a Águas de Portugal para a gestão dos sistemas em baixa de água e saneamento. Vai ser detido em 49% pelos municípios e 51% pela empresa estatal. Que análise é que faz desta matéria? Há vantagens nesta adesão?
Assim, nós na Assembleia Municipal de Viana do Castelo, nós votámos contra esta proposta de adesão. É evidente que aquilo que nos preocupava muito, na realidade, era a possibilidade do aumento do preço da água, não é? Porque era essa uma questão que estava em cima da mesa, e também a questão dos postos de trabalho dos trabalhadores dos serviços municipalizados. E penso que isto era transversal a todos aqueles que se preocupam com os trabalhadores e se preocupam com o cidadão, não é? Portanto, quem não se preocupar com estas duas vertentes, com toda a certeza, que não terá tido isto em consideração e, precisamente, terá votado a favor. Eu digo que os contratos eram muito complexos, nós estivemos a analisar os contratos, eram muito complexos. Ficámos com muitas dúvidas sobre aquilo que iria acontecer, mas eu acho também que, também temos que dar um bocado. As medidas estão aprovadas, há transferência do fornecimento de água em baixa e do saneamento. É uma questão que temos que ver, muito francamente, temos que ver como é que as coisas vão evoluir. Não me parece que, em termos do preço, a água, pelo menos em Viana do Castelo, não aumentou, pelo menos por aquilo que eu também sou consumidor de água, não é? E, portanto, os serviços continuam a funcionar, não houve transferência, com exceção dos trabalhadores administrativos das Águas do Norte de Portugal, que foram trabalhar para fora de Viana, o resto manteve-se. E, portanto, vamos ver. Agora, para nós, Bloco de Esquerda, entendemos, na realidade, que a água, como bem público que deve ser gerida pelos serviços públicos e não propriamente em parcerias público-privadas. Porque, em regra, as parcerias público-privadas, a única coisa que fazem parceria privada. O público está lá como acessório e apenas para dizer que aquilo não é totalmente privado, mas não é assim que funciona. Falou em emprego. Números valem o que valem. Nestes últimos 4 anos, o número de inscritos nos centros de emprego caiu de forma significativa. O distrito terminou 2018 com uma taxa de desemprego de 3,53, dados à data, enquanto a média nacional se fixava nos 5,54. Como é que avalia estes dados? Há realmente uma descida Assim, em termos estatísticos, há uma descida. Convém lembrar que muito dessa descida se deve aos programas de formação, muitas vezes que os empregados têm, a partir do momento em que passam a frequentar um curso profissional, deixam de constar dessa estatística. Por outro lado, nós também temos a consciência que tem havido, por parte das câmaras, investimento na atratividade de novos investimento na atratividade de novas empresas e novas indústrias para o distrito de Viana do Castelo, e Viana do Castelo, o concelho que eu conheço melhor, tem sido. Agora, o que nos preocupa não é propriamente a descida do emprego. O que nos preocupa é que haja emprego com direitos, em que as pessoas tenham, na realidade, um pagamento adequado ao trabalho que produzem, que o trabalho extraordinário que muitas vezes fazem, que seja recompensado, que as suas garantias não sejam trabalhadores precários durante 6 meses e ao fim de 6 meses sejam mandados embora. Isso é que nos preocupa. Aliás, uma das nossas lutas dentro da Assembleia Municipal de Viana, o agrupamento político do Bloco de Esquerda, tem sido exatamente essa questão do emprego, porque cada vez que nós levamos lá um investimento, ou que a Câmara leva lá, um projeto de investimento para isenção de IMT, isenção de IMI, isenção do Diabo 4, desculpem a expressão, a nossa preocupação é sempre, sabem quais são as garantias dos postos de trabalho que esta gente vai criar, sabe-se se vão manter durante o contrato de investimento, e é isso que nos preocupa. Porque o resto, é como eu digo, são estatísticas. Nós podemos ter aí, como eu digo, quem frequenta os cursos profissionais, quem está há muito tempo à procura de emprego e, ou seja, fim determinado o facto da taxa de desemprego ter descido não quer dizer que haja mais emprego. Exatamente, ou pelo menos mais emprego com qualidade. Porque nós tivemos na União dos Sindicatos e, portanto, neste momento nós temos gente, por exemplo, a trabalhar 12 horas seguidas na restauração, a trabalhar 12 horas seguidas. E temos pessoas que trabalham na agricultura, nomeadamente trabalhadores vindos da zona asiática, que trabalham 12 e 14 horas seguidas e, portanto, são empregos sem direitos. Agora, isto são estatísticas, não estou a dizer que não houve diminuição do emprego. Agora, o que nos preocupa, na realidade, é que essa diminuição corresponda a empregos com qualidade, a empregos com dignidade e a empregos com garantias. Sr. Candidato, o Bloco de Esquerda também se preocupa com a natureza e com os animais. Propõe a criação da figura do provedor do animal em todos os distritos. Que missão é que teria esta pessoa? Eventualmente receber as queixas das associações de animais, com toda a franqueza. Porque nós temos
nós temos algum reporte de que as instituições oficiais, no que diz respeito ao tratamento e ao acolhimento dos animais, têm grandes lacunas. E as associações que defendem a defensora dos animais têm vindo a denunciar algumas dessas lacunas. E, portanto, isso poderia ser uma forma de esse provedor chamar a atenção das instituições oficiais e que têm essas valências, no sentido de, se calhar, de terem um outro tipo de comportamento e um outro tipo de tratamento dos animais que são por eles recolhidos. E, portanto, seria um bocado à volta disso, porque, como é evidente, não seria um receptor de queixas. Seria um provedor, ponto. Mais nada, tal como o provedor da justiça, não é? E o provedor, portanto, tal como eles, seriam o receptor das queixas e tentaria encaminhar e tentar dar sugestões e recomendações para melhorar o funcionamento dos serviços. Focamos-nos agora no próximo dia 6 de outubro, dia de eleições legislativas, no Alto Minho, que em 2015 apresentou uma taxa de abstenção a rondar os 50%. A abstenção preocupa o seu candidato? Sempre preocupou. Aliás, eu quero dizer que eu já, em todos os atos eleitorais em que participei ou fui candidato, o meu apelo foi sempre que as pessoas deviam ir votar. Por várias razões, e eu vou deixar aqui algumas. A primeira razão é que quem não vota deixa que os outros decidam por ele. E, portanto, depois, com todo o respeito, não tem nenhuma legitimidade para reclamar em relação àquilo que depois quem é eleito decide. E em segundo lugar, porque eu considero que votar, ao contrário do que se diz, não é um direito. Eu considero que votar é um dever. E eu vou dizer porque é que eu acho que é um dever. Porque, assim, as pessoas, os mais novos, eu, pessoalmente, se calhar não passei por isso, não passei com toda a certeza, era muito criança ainda, mas é bom que as pessoas saibam que houve muita gente que morreu, que sofreu, e que foi torturado, e que esteve preso, para que nós pudéssemos votar. E, portanto, as pessoas, pelo menos em respeito a essas pessoas que lutaram no valores tempo do fascismo, não é os valores de Abril, é quem lutou no tempo do fascismo, porque depois de Abril foi fácil toda a gente ser a favor da liberdade. E aqui eu tenho que honrar e tenho que respeitar a memória dessas pessoas que, na realidade, morreram, sofreram, foram mandadas para o ultramar apenas porque queriam que nós, cidadãos, pudéssemos decidir livremente o nosso futuro. E não ir votar, para mim, é uma falta de respeito em relação a essas pessoas. E eu, a partir dos 18 anos, fui votar sempre, porque na realidade acho que é um dever. Você, candidato, e a juventude? Como é que está hoje em relação à política? Aliada, Liga Mais? O Bloco é um partido jovem, é por onde os jovens também se movimentam muito. Mas como é que analisa no geral? Eu penso que a juventude tem, com todo o respeito, principalmente quando são muito jovens, não é? Têm um alinhamento para a política porque não acham que aquilo não lhes diz nada. Há um descrédito. Há um descrédito. Aliás, isso é transversal, principalmente quando nós andamos em campanha, isso é transversal. As pessoas dizem que os políticos são todos iguais, que nós só queremos taxas e, portanto, só queremos ir para o poleiro. Portanto, é pena, não é? Que as pessoas acham. E eu custa muito ouvir isto, porque é aquilo que eu digo às pessoas: a senhora pode não querer, ou o senhor pode não querer saber dos políticos, mas os políticos, independentemente daquilo que o senhor diz, querem saber de si. E, portanto, se vão e se querem, concorrem a alguma coisa, é porque têm a vontade de mudar alguma coisa. Porque a posição fácil, na realidade, é todos nós ficarmos no nosso sofá, a ver a televisão e a reclamar, dizendo... Mas há aqui um estereótipo que foi criado por alguém que está a ser muito difícil de limpar, não é? E atenção, vamos aqui dizer, eu não digo que as pessoas não possam ter alguma razão, não é? Quer dizer, é muito complicado explicar às pessoas que nós hoje estamos aqui, vamos fazer isto, vamos fazer aquilo, vamos prometer isto, vamos prometer aquilo, mas depois, quando somos eleitos, muitas vezes esquecemos aquilo que prometemos. Eu não estou a dizer o contrário. Atenção. Agora, o que as pessoas têm que perceber é que tem que intervir, tem que ser elas a mudar isso. Porque se as pessoas continuarem a estar afastadas da vida política, continuarem a achar que o não votar é um ato de protesto e, portanto, com isso vão resolver o problema, não vão resolver nada. Pois. Porque o facto de elas não votarem não tem nenhuma interferência em termos da eleição de quem quer que seja, porque o voto, a abstenção delas não conta para nada.
E, portanto, aquilo que elas acham que é um ato de protesto, quer dizer, eu não vou votar e, portanto, não quero saber disto, não é. Funciona ao contrário. Porque se elas fossem votar e se elas acham que quem está no poder e quem esteve no poder estes anos todos... Basta mudar a cruz. Quem esteve no poder estes anos todos não lhes fez nada e isso levou-as a afastar da política. Então, se forem votar, podem ter a possibilidade de, votando noutro tipo de candidatos, não é? E noutro tipo de partidos, mudarem efetivamente essa forma de pensar. E é aquilo que eu costumo dizer muitas vezes às pessoas. Eles dizem, você é igual aos outros. E eu digo assim, a senhora está enganada. Eu nunca estive lá. Portanto, a senhora só poderá dizer que eu sou igual aos outros quando daqui a 4 anos eu aparecer aqui novamente e a senhora me disser assim, olha, se eu esteve aqui há 4 anos, eu disse que o senhor era igual. E o senhor disse-me que não era, que era diferente. Mas afinal o senhor foi igual. E se eu tivesse sido igual, tenho que ir pedir desculpa, meter a cara na areia, como se costuma dizer, esconder-me, e a senhora tem toda a razão. Agora, tem é que me dar a possibilidade de eu lhe provar que sou diferente dos outros. Porque se me der essa possibilidade, eu vou-lhe provar que sou diferente dos outros. E, portanto, a pessoa só daqui a 4 anos é que poderá dizer, agora, você não pode neste momento dizer isso de mim, porque eu nunca, nem nós, nem eu, nem o Bloco de Esquerda, enquanto partido de governo, lá estivemos. Nós apoiámos uma solução governativa, como eu já disse, temos um sentimento misto em relação a isso, achamos que, na realidade, os nossos objetivos na melhoria das condições de vida das pessoas foram alcançados, podíamos ter feito mais. Outras coisas que foram feitas não conseguimos evitar que elas viessem, mas aquilo que nós entendemos é que as pessoas têm que nos dar a oportunidade de, durante mais 4 anos, continuarmos a pressionar o governo do Partido Socialista, e vamos dizê-lo, são eles que vão ganhar as eleições, pelo menos as sondagens apontam para isso, pressionar o governo do Partido Socialista para evitar que haja recuo em todas estas medidas que foram tomadas durante estes 4 anos, porque se o Partido Socialista tiver a maioria absoluta, podemos ter a certeza que isso vai acontecer. Aliás, o António Costa já anda a ameaçar isso, e eu vou dar só uma nota. O aumento do salário mínimo nacional durante esta legislatura fez parte dos acordos que foram celebrados entre o Governo e o Bloco de Esquerda, com quantitativos pré-fixados, e o António Costa já diz que se houver algum acordo, alguma possibilidade da repetição das geringonças, o salário mínimo está fora desse acordo. Por alguma razão ele não quer. Sr. Candidato Luís Louros, para fecharmos, estamos mesmo no último minuto, uma mensagem do Bloco de Esquerda para o eleitorado do Alto Minho. Acreditem que é possível, nestas eleições, eleger pela primeira vez um deputado de esquerda para a Assembleia da República. E um deputado que, com toda a certeza, não irá depois tratar da sua vida. Está a mensagem de Luís Louro, cabeça de lista do Bloco de Esquerda por Viana do Castelo às eleições legislativas do próximo dia 6 de outubro. Um bloco que quer eleger pela primeira vez um deputado por Viana do Castelo. Foi o partido que esteve mais próximo de o fazer, tanto em 2009 e 2015. Saberemos tudo no próximo domingo. Eu sou Miguel Rocha. Termina aqui o ciclo de entrevistas Rádio Valdominho especial Legislativas 2019. No domingo, já sabe, não fique em casa, vote. É tudo. Boa tarde. Rádio Valdominho. Legislativas 2019. Entrevista.